Olá, este é o mini curso Universo Superfluido das atividades formativas de verão da Cosmos CBPF, atividade formativa de verão do ano de 2025, da Cosmos CBPF, organizada pela Cosmos CBPF e pelo professor Global. Em particular, eu fui convidado pelo professor Elael para apresentar esse mini curso. Meu nome é Rodrigo Francisco dos Santos. Esse mini curso é parte do meu trabalho em colaboração com o professor Luiz Gustavo Almeida. Eu sou bolsista PCI do Observatório Nacional e o professor Luiz Gustavo Almeida é professor adjunto da Universidade Federal do Acre. Bem, o nome desse curso é um universo super fluido e eu vou explicar por quê, mas antes, um pouco antes de comentar sobre o título do curso, eu tenho um canal no YouTube, onde eu faço resenhas de livros de física teórica, e existe lá nesse canal um material complementar a este curso, que pode ser bastante interessante. Na verdade, eu vou complementar algumas coisas em relação a esse curso lá no canal. Então, vamos. Bem, a ideia do título desse curso é abordar o livro do professor Wang, que é um Ex-Superfluid Universe, que é um dos livros, junto com um dos livros canônicos para o estudo de Superfluid Vacuum Theory, que é uma alternativa de gravidade quântica que, que tem conseguido certo sucesso recente na abordagem de fenômenos de gravidade ligados ao setor escuro do universo, né? Em particular, esse é um dos livros canônicos, junto com o livro Um Universo numa Gota de Hélio, do professor Volovic. Na verdade, esse minicurso é uma sequência de minicursos que eu venho apresentando ao longo dos anos. Esse é o terceiro minicurso, onde já teve hidrodinâmica relativística. Ano passado teve avanços em relatividade geral e um minicurso sobre a derivação da equação de Grotz-Pitaevsky a partir da equação de Navier-Stokes. E esses dois minicursos, eles são muito úteis para abordar esse minicurso, né? Eles não são pré-requisitos, mas eles são muito úteis para abordar esse minicurso, dado que alguns conceitos que estão lá relacionados à equação de Navier-Stokes, ao vácuo quântico, e a relação com a relatividade geral, são considerados como dados aqui nesse mini curso, né? Mas, assim, por que estudar cosmologia com superfluidez? Né? O estado de superfluidez tem aparecido em diversos sistemas gravitacionais. Nesse trabalho aqui nós vemos o trabalho da Vanessa Graber e do Niels Anderson, do Michael Hogg, onde eles estudam estrelas de nêutron no laboratório. Nós temos a emergência de superfluidez no interior das estrelas de nêutrons. Na verdade, é uma coisa que já está até bastante bem estabelecido há umas 4 décadas. Temos outro trabalho que também envolve a Vanessa Graber, que é a evolução de pulsares, que implica no conhecimento de superfluidez, ou seja, estrelas
estrelas, objetos colapsados encontram efeitos, possuem efeitos de superfluidez no seu interior, e, em particular, estrelas de nêutrons e também estrelas de quarks podem ter esse tipo de estado da matéria se apresentando em seu interior. Bem, eu escrevi aqui no resumo desse curso que eu iria dividi-lo em 12 aulas de 2 horas de duração, associadas a cada um dos capítulos do livro do Gerson Huang. Eu não vou fazer isso, não vão ser 12, vão ser 8 aulas, pois na semana que eu estou gravando esse vídeo, eu estou com muita dor de garganta, então eu resolvi fazer um corte no mini curso para preservar as minhas condições de saúde. Eu estou com bastante dificuldade de falar, então eu resolvi cortar 1/3 do mini curso e deixar para o ano que vem fazer, nas próximas atividades formativas de verão, caso o professor Elael permita, fazer uma nova versão desse mesmo mini curso, aí sim com as 12 aulas ou com as 4 aulas que estão faltando, até porque os temas finais do livro, os 4 capítulos finais do livro, eles vão ocorreu muito desenvolvimento acerca desses 4 capítulos finais, então eu imaginei que eventualmente seria melhor, como eu posso dizer, fazer não abordar por este livro, mas abordar por alguma referência mais recente. Esse livro foi editado em outubro de 2016 para um livro, ele é bastante recente, mas para o tipo de mini curso que eu pretendo dar, eu sempre pretendo dar mini cursos bem de fronteira mesmo. Eu gostaria de fazer a parte final atacando um pouco mais alguns resultados recentes que são bastante importantes, em particular na explicação da matéria escura, que a Superfluid Vacuum Theory vem trazendo. Eventualmente, ano que vem, eu faço eu edito um mini curso com o título mesmo, Superfluid Vacuum Theory, para abordar e melhora esses conceitos dos últimos 4 capítulos, que eu não vou abordar aqui nesse mini curso. Desculpa. Superfluid parâmetro. Bem, eu tenho aqui a lista de capítulos do Huang. Como eu falei, os capítulos finais não vão ser abordados, né? Mas esses capítulos que eu vou abordar, eles são bastante, já bastante complexos, né? O primeiro capítulo, os 2 primeiros capítulos, eles são muito parecidos com um mini curso que eu apresentei ano passado acerca da equação de Navier-Stokes. Eles podem ser entendidos como uma revisão desse mini curso do ano passado. A seguir, aí nós temos realmente alguma coisa bastante nova. E depois a parte que eu trunco esse mini curso, eu resolvo parar, mas vamos abordar hoje ainda, além dessa introdução,
vamos abordar também a. Como é que fala? O primeiro capítulo do professor Huang, né, do trabalho do professor Huang. Bem, mas antes de entrar nesse primeiro capítulo, eu quero definir o que é um superfluido e o que é parâmetro de ordem. A superfluidez é uma manifestação macroscópica da coerência da fase de fase quântica e pode ser descrita em termos de um parâmetro de ordem complexo, que é uma função que tem toda a característica de uma fase. Né? Esse parâmetro de ordem é exponencial de uma função, então tem características de fase mesmo. Como eu estava falando, no domínio relativista, satisfaz uma equação não linear de Green-Gordon. Eu tinha abordado a equação de Green-Gordon também no mini curso do ano passado, mas não com a referência que eu tinha proposto, mas como, se eu bem me lembro, foi no encerramento do mini curso, eu fiz meio que um journal club de um artigo do professor Huang, que era inclusive do professor Huang, abordando as equações não lineares de Klein-Gordon. Bem, então, entrando logo na aula 1, eu vou começar a explicar o que é um condensado de Bose-Einstein. A minha aula 1 ela vai ser dividida dessa forma: condensado de Bose-Einstein, relação de dispersão, critério de Landau, Maxson-Rotom, equação de Schrödinger não linear, também conhecida como Grossky-Taevsky, quebras e até aqui é basicamente idêntico ao que nós vamos abordar, o que nós abordamos no ano passado. Quebra espontânea de simetria, vórtex quântico, supercondutividade e mecanismo de Higgs. Isso tudo, vórtex quântico, eu também cheguei a falar um pouco no passado. Então, é uma real continuidade, né? Eu estou, nesse sentido, eu apresento novamente a definição de superfluidez associada ao parâmetro de ordem, né? Que é um estado da matéria. E para discutir isso, para discutir essa a estrutura da superfluidez desse estado da matéria que aparece em laboratório. Esse estado da matéria ele é produzido em hélio, em geral, e em hélio a baixíssimas temperaturas, né? No gás hélio com temperaturas muito baixas. Então, aí nós temos a manifestação de superfluidez. Mas nós temos, nesse caso, o que nos interessa é o aparecimento da superfluidez em objetos colapsados, em vias de colapsar, na verdade, né? Em objetos ultradensos, em matéria ultradensa. Então, nós vamos lançar a mão, já que nós estamos lidando com fluidos, nós vamos lançar mão com um estado da matéria que nós chamamos de superfluidez, né? Nós vamos lançar mão de parâmetros da hidrodinâmica para melhor escrever esse estado. Nesse sentido, eu estou dividindo a densidade do fluido em uma densidade paralela e uma densidade linear, e definindo uma linha de fluido onde eu tenho uma corrente
uma corrente paralela e uma corrente perpendicular. Em algum sentido, isso seria equivalente a fazer uma descrição de dois fluidos. Em hélio superfluido, a gente tem realmente duas fases do hélio superfluido e temos efetivamente dois fluidos, né? Um fluido irrotacional e o outro fluido ele tem propriedades de rotação. Então, um fluido é descrito por o escoamento de um fluido é um escoamento tipo gradiente e o outro tem propriedades rotacionais. Bem, dessa forma, eu escrevo, como eu tinha escrito ano passado, uma equação da continuidade que é para o conjunto da corrente, não é? Para a corrente total e para a densidade total. Né? Escrevo uma equação de Euler que está ligada aqui, que está onde a solução dessa equação de Euler é para a parte paralela do escoamento, em que ela resulta do lado direito, em um gradiente do potencial químico, portanto, ela regula a quantidade de partículas que esse fluido tem. A seguir, eu tenho novamente uma equação da continuidade, só que agora envolvendo o tensor momento-energia, né, as componentes do as componentes da corrente e o tensor momento-energia, logo uma equação de continuidade que está discutindo a continuidade da energia, e abaixo eu tenho uma outra equação de continuidade para o fluido perpendicular, só que dessa vez a carga que tá, é a entropia. Então, é uma equação de continuidade para o escoamento de entropia, né? E eu escrevi tudo isso lá. Aí, na verdade, agora, nesses dois slides, está escrito tudo que eu havia explicado, né? Mas aí eu escrevo o meu tensor energia-momento nas componentes, tanto na componente paralela, como considerando o setor cinemático dele, né? A componente paralela e perpendicular, mais uma pressão. Pois bem. Então, nós temos um superfluido. Um superfluido ele é um estado homogêneo isotrópico, né? Porém, de acordo com o escoamento desse superfluido, com a velocidade de escoamento desse superfluido, nós temos o aparecimento de estados excitados e temos picos e vales dessas excitações do superfluido, e essas excitações quebram a propriedade de superfluidez. Então, nós temos transições de fase nesse fluido, que estão representadas por esse gráfico. Como nós podemos ver, nós temos um setor onde as excitações surgem, que são acima de uma velocidade crítica,
Depois nós temos a excitação dominante e temos supressões de excitações e um setor onde a energia cinética dominante e todas essas, o número de excitações são parametrizados pela velocidade de escoamento do superfluido. Né? E eu estou tirando esse gráfico aí da referência Mandock et al., que é superfluid flow above the critical velocity, o escoamento de um superfluido acima de uma velocidade crítica, um trabalho de 2017. E é então, esse gráfico esquemático ele mostra o comportamento qualitativo das excitações do superfluido como função da velocidade. É interessante expressar que superfluidos eles respeitam simetria galileana, que é essa simetria que é a simetria de translação que eu acabei de escrever aí. Que é essa simetria que representa um incremento no momento. Né? E essa simetria é expressa também na relação de dispersão, quando nós temos uma energia cinética típica, mas temos também um produto escalar do momento com a velocidade, que é, no caso aqui, a velocidade é com respeito à parede do capilar que está contendo o superfluido, e é a partir da relação de dispersão que a gente estabelece um critério para o surgimento desses estados excitados, dessas excitações de superfluido. E esse critério é conhecido como critério da velocidade crítica de Landau, onde nós fazemos uma minimização da energia, desse parâmetro de energia, em relação ao momento, né? E ao fazer isso, a gente tem a velocidade crítica. Então, esse é chamado o critério de Landau. A velocidade crítica, que é a velocidade onde aparece as primeiras excitações. Bem, eu escrevi essa relação de dispersão que né, nesse caso, que para essa relação de dispersão que eu estou escrevendo, a velocidade crítica é nula. Então, abordando as consequências do critério de Landau, quando a gente estuda essa minimização da relação de dispersão em termos do momento, a gente encontra, então, alguns tipos característicos de excitações. Uma delas é o Maxon, que tem uma relação de dispersão momento ao quadrado menos momento ao quadrado. E esse tipo de relação de dispersão, esse tipo de estado excitado, ele estabelece duas regiões no espaço, uma região em que a energia é maior que zero, onde nós não temos o mar de Fermi, os níveis do mar de Fermi ocupados, uma região onde os níveis do mar de Fermi não estão equipados, que é quando é
menor que zero, e uma fronteira, que é a superfície de Fermi. Né? E esse tipo de relação de dispersão não possui singularidade. Na função de Green. Aqui a energia aqui agora a energia é nula, né? Então eu tenho que eu posso estudar mais detalhadamente esse tipo de relação de dispersão, ela, considerando esse gap entre as duas bandas, né, de propagação, seria algo que a gente poderia chamar de gap de massa, e nos níveis de energia, né, onde a transição de um para o outro implica na emissão de uma quase partícula. E a gente tem um vácuo de Fermions e Dirac, que também representam essa estrutura, onde nós temos ali representada a banda de condução, uma banda de quarks, né, ocupando as bandas de valência totalmente ocupadas. E os gaps entre as bandas. Né? No primeiro caso, nós temos que um momento é igual naquela superfície que está representada, aqui o meu curso não aparece, né? É igual ao momento de Fermi. No segundo caso, um momento é ali naquela posição, um momento é nulo. Então nós temos aqui dois tipos de sistemas. Um sistema de Fermi com um gap de massa, onde a gente tem a superfície de Fermi. Isso é comum em supercondutores usuais. E nesse caso nós temos um espectro de quase partículas convencional. E no outro, a gente tem um espectro de partículas de Dirac, onde nós teríamos não mais supercondutores, mas semicondutores. E essa estrutura de massa, de gap de massa, estados ocupados e estados vazios, ela me permite uma conexão entre o vácuo e a matéria. Então nós temos ali a relação de dispersão do tipo de um fônon, que é essa relação de dispersão linear, né, já que nós estamos lidando, a relação de dispersão do fóton também é uma relação de dispersão linear, mas aqui nós estamos lidando com a propagação dos estados excitados em um superfluido. Logo, isso é um fônon. Nesse sentido, eu já tinha descrito maxons, rótons e agora falei de fônons. Portanto, eu posso plotar um gráfico que é um gráfico para todo o conjunto, todo o espectro possível de quase partículas, onde eu consigo ver na relação de dispersão o setor aqui embaixo, em laranja, o setor praticamente linear do fônon, um setor estável, né? E um setor em torno de um ponto mínimo, onde o deslocamento desse ponto mínimo é exatamente o gap, que a gente chama de
Róton. Então, aqui nós temos o perfil da relação de dispersão de uma quase partícula em um superfluido, que tem outro perfil, só que a gente está fazendo para uma velocidade crítica. Nesse primeiro caso, nós temos uma velocidade crítica nula, e nesse segundo caso, nós temos uma velocidade crítica mais apreciável, em que a gente tem também ali, a gente consegue caracterizar nessa região estável a estrutura de um maxon e de um róton muito bem. O maxon sendo um ponto estável, sendo um ponto de máximo, né? E o róton sendo um ponto de mínimo. Então nós temos uma região de estabilidade ali. Pois bem, e aqui eu especifico um pouco mais com esse gráfico essas regiões, né? Onde eu tenho uma propagação subnumeal da relação de dispersão, representado por essa linha, que é exatamente a produção de fônons, uma propagação da relação de dispersão que tangencia os rótons, o setor do róton, e nesse caso a gente pode ver ali, eu acredito que ele tenha feito essa proposta justamente para esse gráfico, para especificar essas duas propagações no sentido causal, né? A propagação subnumeal e uma propagação supernumeal na relação de dispersão, que ela conecta a origem ao róton, ao setor do róton, diretamente sem passar pelos dois setores anteriores, né? Que é propaganda. Bem. Dito isso, nós vamos abordar a equação de Grotov-Pitaevsky, em que a gente vai deduzir a equação de Grotov-Pitaevsky a partir deste Hamiltoniano. Nesse Hamiltoniano, nós temos um termo cinético, um termo de potencial externo operando aqui, e aqui um termo de interação. Então, nós estamos lidando aqui com um Hamiltoniano de muitos corpos bosônicos interagentes. Então, quando a gente resolve a equação do movimento para esse objeto, a gente encontra a equação não linear de Schrödinger, que é exatamente essa equação que a gente chama de Grotov-Pitaevsky. E eu aponto ali com as setinhas, nos dois casos, o setor de Grotov-Pitaevsky, que pode ser entendido como um setor onde nós temos um acoplamento de massa e um outro acoplamento que representa a quebra espontânea de simetria, que a gente pode chamar de um acoplamento de espalhamento da onda S. Para resolver essa equação, eu evoco o parâmetro de ordem, e assim e com ele eu abordo, considerando a equação da continuidade,
e a equação de Euler, eu consigo resolver a Gross-Pitaevsky em detalhe. Está muito bem feito também nesse trabalho aí, Relativistic Fluid Dynamics, Physics for Many Different Scales, né? Do Anderson e do Comer, eles partem desse potencial de espalhamento, consideram lá uma relação de dispersão para esse potencial, onde N ali é densidade de estados, e Mi é o potencial químico, né? E a gente tem a densidade de energia relacionada ao potencial químico por essa relação. E com isso a gente escreve a Gross-Pitaevsky, tal como o nosso amigo Anderson está fazendo. E nesse sentido, né, a amplitude de probabilidade na Gross-Pitaevsky joga o papel do número de estados excitados, né? E aí a gente propõe, então, mais uma vez, o parâmetro de ordem, que fica em termos do tempo e do potencial químico, que é um tipo de energia, né? Assim, a gente tem que esse potencial químico, que é o número de estados está relacionado, quer dizer, ele está relacionado ao número de estados excitados, que por consequência está relacionado ao da dependente do módulo da função de onda, desse potencial de espalhamento e do potencial externo. Então eu aplico na Gross-Pitaevsky Psi asterisco pela direita, resultando nessa equação, que é a equação da continuidade para uma corrente. Esse setor que está entre parênteses, isso é uma corrente de estados excitados. E essa corrente carrega momentum. Bem, eu reescrevo a equação da continuidade para esse objeto, para essa corrente. Pulei alguma coisa. Então, com isso, eu consigo escrever a variação temporal da energia, da entropia, em termos do número de estados excitados, da energia cinética, do potencial externo e do potencial químico. Bem, aí eu estou discriminando quem é cada um, né? A gente está identificando aqui o potencial químico, como foi identificado antes, e identificando o setor da energia cinética. Quando a gente abre isso tensorialmente, né? Então a gente vai ter aqui um setor que é um setor do tipo Euler, né? Mas um setor dos potenciais químico e externo tem esse setor que poderia estar relacionado com um tipo de viscosidade que aparece entre os estados excitados e um setor da variação dos estados excitados que a gente chama de potencial quântico. Não. Esse exemplo que a gente está considerando, adotando o trabalho do Anderson e do Comer, fornece uma conexão direta entre o sistema quântico e a dinâmica de fluidos. E os argumentos semelhantes se aplicam a sistemas gerais, que exibem comportamento quântico macroscópico, como superfluidos e supercondutores. Em particular, o comprimento de coerência substitui o argumento de caminho livre médio, o que normalmente faz com que o comportamento do fluido
seja esperado em escalas muito menores do que o caminho livre médio usual. A gente usa muito o caminho livre médio em algumas coisas. Né? A discussão também fornece um exemplo direto da noção de que o comportamento do fluido surge no limite de comprimento de onda logo de uma teoria de campo quântico. Esse é um aspecto importante, né? Ou seja, estamos lidando com uma teoria de campo quântico, e esse é um aspecto importante, pois motiva o uso de uma expansão derivada, representando sistematicamente correlação entre comprimento de onda mais curtos, para levar em conta os efeitos dissipativos. Então, esse é um caminho, tratar os fenômenos relativísticos. No mesmo cenário que a gente pode tratar fluidos, é um caminho interessante justamente por conta disso. Porque aqui a gente tem que, no limite hidrodinâmico, a gente pode associar isso como uma teoria de campo quântico. Então, dito isso, eu vou abordar agora a quebra espontânea de simetria. Então, para abordar isso, eu vou adotar um Hamiltoniano, um sistema para estudar a quebra espontânea de simetria, eu vou estudar um sistema Hamiltoniano em que eu tenho um termo cinético, um termo que seria um termo de massa que tem um potencial ali na frente, e um termo de interação. Né? Interação entre as partículas. Aqui eu vou fazer um procedimento nesse Hamiltoniano um pouquinho diferente. Primeiro eu vou considerar o valor médio do operador quântico e vou considerar um pequeno desvio da média. Isso seria uma teoria que representa um pequeno desvio de uma teoria de campo médio. Aí eu escrevi a interação entre as partículas, né? Estou lidando com partículas interagentes. Então, eu tenho um Hamiltoniano completo. Onde o potencial desse Hamiltoniano, mais uma vez, se dá por um termo de espalhamento e um termo de massa. Na verdade, é um termo de potencial químico, né? Acaba jogando um papel de massa. Na verdade, os três termos jogam um papel de massa, né? O termo de espalhamento, o termo de potencial químico e o termo de potencial externo. E esse potencial que eu estou fazendo aí, para esse Hamiltoniano, esse cara tem exatamente essa cara que a gente chama de chapéu mexicano. No centro, o fato desse potencial ter uma região de máximo, né, onde nós temos um equilíbrio instável, e duas regiões de mínimo, muito semelhantes ao que nós vimos na relação do Roton, onde nós temos o Maxon sendo a parte, toda a região de estabilidade ali, a estrutura Maxon-Roton. Então, quando a gente tem isso, quando a gente tem uma quebra espontânea de simetria. Ou seja, então, nesse sentido, superfluidos apresentam quebra espontânea de simetria. Com isso, eu vou apresentar uma vorticidade quantizada. Minha água está acabando. E como eu estou usando a quantização do Assange, que é essa quantização a gente faz uma integral de linha num circuito fechado para um escoamento gradiente. Isso deveria dar zero,
num sistema clássico. Mas nós temos algo a mais nesse setor. Nós temos um problema topológico. Quando a gente faz a integral de Lossange, nós temos um problema que a gente não pode, um problema de topologia algébrica, que esse espaço onde está sendo feita essa integração, onde esse circuito está sendo estabelecido, ele não é simplesmente conexo. Uma figura demonstrando. Então, nós teríamos ali uma linha de vórtex. Aqui a gente vê alguns casos reais aí de linhas de vórtex que aparecem lá na matéria condensada. Então, com isso, a gente escreve a integral do Lossange como resultando em uma quantização, onde n é o número de voltas em torno da linha de vórtex. Quando a gente está lidando com um anel de vórtex que ele está se propagando, nós temos uma circulação em torno da linha do vórtex. Que fica induzida, né, em torno da propagação da linha do vórtex. E é essa circulação que fica representada nessa quantização. Pois bem. Tratando um pouco sobre supercondutividade. Então, tenho mais uma vez um Hamiltoniano, agora com o termo cinético. Modificado aqui por esse termo que é um potencial vetor. Então, mais uma vez, eu escrevo omitindo o potencial, a corrente. De novo, eu tenho um termo cinético, agora com potencial vetor. Eu tenho um termo de massa. E um termo de espalhamento bem típico ali da Grothendieck, né? Uma corrente conservada. E aí o Wang ele faz ele identifica o A como um campo magnético. Isso não é um campo magnético, só potencial magnético. Aqui ele comete um abuso de linguagem, até porque o meu potencial magnético aparece como um termo de corrente de massa. E essa corrente é uma corrente induzida e ela flui de um corpo para o outro, é conhecida como efeito Josephson. Então, como vocês podem ver, realmente o campo A, aqui o Wang ele faz esse descrime, né? Porque o campo A é o potencial, porque aqui você vê, ele está fazendo dois rotacionais em cima do potencial A para dar uma corrente. Então, esse primeiro rotacional é o campo B, e aí na abra vetor B é igual a 4π sobre CJ. Ele, assim, quando a gente abre essa equação de Maxwell para essa corrente que a gente tem, a gente encontra esse operador de onda com um termo de massa, que na verdade é um termo de espalhamento, né? E essa, então, assim, a supercondutividade ela pode ser entendida como uma massa extra ou como
um tipo de condutividade. E a gente tem um efeito nesses sistemas supercondutores, que é a expulsão do campo elétrico de dentro do supercondutor, que a gente chama de efeito Meissner. E aqui eu escrevo, eu interpreto esse termo aqui, na verdade o inverso dele, né, como a profundidade de penetração do meu campo em um supercondutor. E aí, como eu já tinha adiantado, esse é um sistema, uma das circunstâncias da física em que o fóton adquire massa. Esse tipo de sistema tem comprimentos característicos que representam o raio do vórtice magnético. Aqui eu apresento um outro mecanismo de quebra de simetria, que é o mecanismo de Higgs, em que eu vou falar bastante dele no próximo capítulo. Então, né, que aí aqui a gente vai ter uma transformação, uma dupla transformação de calibre, uma no parâmetro de ordem e outra no potencial vetor. É. Então, opa, o que deu? Pois bem, está terminando já ainda antes de terminar a minha voz. Assim, nós temos esses comprimentos característicos de penetração do campo magnético em um supercondutor. Quando o comprimento característico é maior do que a distância de penetração, o campo magnético é completamente expelido do interior. Né? Quando ele é menor, o campo magnético penetra ainda em tubos de vórtices quantizados. São os dois casos que nós estamos vendo aqui, os dois casos do efeito Meissner. Assim, com isso, eu vou concluindo a apresentação desse primeiro capítulo do mini curso das atividades formativas de verão da Cosmos CBPF. Obrigado a todos pela oportunidade, ao Elael e o pessoal da Cosmos CBPF pela oportunidade.